Quero deixar aqui a palavra de Deus que está em Zacarias, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6, que fala assim: exortação ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano de Zacarias, filho de Baraquias, filho de Idom, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, dizei-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, tomai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei vós agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas meus, tomarão e disseram assim: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nós tratar segundo o nosso caminho e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Aqui em Zacarias, capítulo 1, versículo 1 ao 6, fala sobre, no versículo 3, fala assim: portanto diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus aqui está falando sobre a gente que está longe de Deus, e às vezes você está num caminho que desagrada a Deus, e Deus está chamando: ó, volte para mim, que eu voltarei para vós. E às vezes nós queremos se consertar sem primeiramente voltar para Deus. Nós pegamos caminho diferente, caminho que desagrada a Deus, e queremos bênção de Deus. Queremos ser abençoado por Deus sem voltar para Deus. Ele está falando: olha, volte para mim primeiro, ó, volte para mim e eu me voltarei para vós. Então, às vezes você tem alguma coisa com alguma pessoa e você vai diretamente pedir o perdão àquela pessoa, pedir perdão à pessoa, mas só que você não está em comunhão com Deus. Primeiramente você tem que estar em comunhão com Deus, para que Deus coloque o perdão dentro do seu coração e você chegue lá, peça perdão àquela pessoa, mas direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, primeiramente, nós temos que se consertar com Deus. Então ele fala em 1 Zacarias, capítulo 1, versículo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Portanto, dizei-lhe assim, diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Primeiramente, temos que se consertar com Deus. Sem conserto com Deus, não tem bênção. Não tem o que fazer sem primeiramente você não se consertar com Deus. Ouça essa palavra com atenção, medite, peça que Deus venha trazer a clareza da sua palavra no seu coração e que Deus nos abençoe grandiosamente. Em nome de Cristo Jesus e amém.